Gama Pontuando hoje vai falar de um relatório global de geopolítica, sobre crise de abastecimento, a questão das guerras, a questão do petróleo. O texto é muito longo, eu vou tentar fazer numa parte só. Se eu ver que vai ficar grande demais, eu vou dividir em duas partes. Ele está multifacetado, que tem informação de várias partes, são perguntas feitas a vários portais e sites, inclusive da IA. E a partir da IA eu fui pesquisar em alguns portais, alguns analistas, passei por vários deles e nem coletei muitos nomes. Eu lembro muito do Michael Hudson, alguma coisa aí que o Pepe Escobar andou falando, que andei pegando e tudo, mas assim, os portais específicos que eles falaram vinham muito de informações das mídias oficiais e algumas vezes veio com aquela conotação da tradução da opinião política, opinião de setores do mainstream. E eu fui tirando essa gordurinha, fui procurando saber de fatos para que era o contraditório daquilo, até chegar num escopo. Não tenho esse como um texto final, mas ele parece que é bastante próximo da realidade. Nós estamos no meio nós estamos assim, no fulgor, dos acontecimentos. Então, muito da tradução das respostas e das perguntas que nós poderíamos ser feitas vem muito com uma boa parcela da vontade, quase que, entre aspas, da torcida de grupos a favor e contra outros grupos. Então, para não delongar muito, eu vou ao texto. Olha bem, a análise internacional e economia global. O mundo vive um momento de maior tensão logística e geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial, isso é uma verdade. Conflitos simultâneos no leste europeu, no Oriente Médio, deixaram de ser crises regionais para se transformar em vetores de desabastecimento global, e isso é muito importante, porque nem todos os países produzem tudo o que precisam. Às vezes produzem uma parte. Por exemplo, o Brasil produz muito petróleo, em tese ele até seria autossuficiente, mas ele não tem todo o petróleo que ele precisa, então ele vende o petróleo que ele tem e compra o petróleo, às vezes até refinado, na forma de querosene, de gasolina e tal, de outros países. Inclusive por questões até particulares aqui da nossa produção, mas também porque vendemos refinarias, porque andamos perdendo um pouco do nosso espaço por causa de modelos de administração neoliberais que nós tivemos aí no passado. Bom, mas isso no momento nós não vamos discutir. Vamos prosseguir na leitura das questões de produção e desabastecimento possíveis e prováveis. Veja bem, a interrupção do fluxo dos insumos básicos como fertilizantes, combustíveis, ameaça a segurança alimentar do planeta, eleva a inflação, expõe a fragilidade de rotas comerciais marítimas. O Brasil, embora distante geograficamente dos campos de batalha, mas o mundo hoje em dia é redondinho, muito global, encontra-se no centro do impacto econômico devido à sua forte dependência de importações para manter o agronegócio. Aí no caso ele está falando de importações de fertilizantes, de insumos, e os transportes, e depende que os transportes estejam funcionando. O transporte depende eminentemente de diesel e nós não temos todo o diesel que precisamos, até onde eu sei. Vamos prosseguir na reportagem. A crise global dos fertilizantes e a vulnerabilidade agrícola. Os fertilizantes são a base da segurança alimentar do planeta, sendo responsável por sustentar cerca de metade da produção mundial de alimentos. Anualmente, o mundo consome mais de 180 milhões de toneladas de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, para garantir safras em larga escala. Sem eles, a produtividade despencaria drasticamente. Isso é um problema. A produção global desses insumos é fortemente concentrada na mão de poucos países: Rússia, China, Canadá, Marrocos, Arábia Saudita e Estados Unidos. Veja bem, a produção global desses insumos, para garantir safras, nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e os fertilizantes estão na mão de poucos países: Rússia, China, Marrocos, Arábia Saudita e Estados Unidos. Quando tensões geopolíticas restringem o fluxo de gás natural para os nitrogenados, por exemplo, ou minerais essenciais, o mercado obviamente sofre um choque de oferta instantânea. Você tem que ter um conhecimento técnico profundo para saber aonde o que seriam os nutrientes, o gás natural com base nitrogenada, o que seriam os fertilizantes, aquilo que é
associada à safra agrícola, nem todo mundo tem todos esses conhecimentos. Eu poderia trazer isso aqui, mas fica delongado demais. A gente pode, no futuro, fazer um programa que fale sobre isso. Nesse momento, eu estou chamando a atenção para os conflitos que nós estamos vivendo e as questões de desabastecimento. O gargalo brasileiro, qual seria? O Brasil é uma superpotência agrícola, mas ele possui uma grave vulnerabilidade. Ele consome cerca de 8% do total do mundo de adubos, que nós temos muitas terras. Mas precisa importar quase 90% de tudo que aplica-se nas suas lavouras, que ele não consegue produzir aqui dentro. Talvez seja um erro estratégico nosso. Qualquer interrupção externa vai encarecer os nossos custos de produção no campo de forma imediata. E isso significa inflação ou fome. E perda de dinheiro para exportação também. Escalas de guerras, logísticas estranguladoras, estrangulamentos no Mar Negro, Oriente Médio, etc. Bom, a dinâmica dos conflitos recentes evoluiu para uma guerra de atrito logístico, direcionada no Mar Negro, por exemplo, ataques contínuos a navios mercantes de bandeira estrangeira e bombardeios a infraestruturas portuárias ucranianas estrangularam o escoamento de grãos, né? Ali existe uma disputa de quem controla o quê. Como existe uma guerra a partir de um lado ou de outro, não vou entrar nesses termos, é óbvio que é sacrificado ali o escoamento de grãos, seja de um ou de outro país, porque os dois produzem. Seguradoras internacionais tendem a suspender a cobertura de risco em caso de perda, obviamente, né, perdas que estão vendo pelas guerras, o que vai reduzir a exportação de trigo e milhões de grãos, de milho, grãos, né, da região. Ao mesmo tempo, a instabilidade do Oriente Médio gerou um duplo bloqueio de rotas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, alerta que a combinação desses fatores, mais o clima extremo, o problema das crises extremas do clima do planeta de maneira geral, impulsiona a inflação de alimentos global. Isso já é fato. Com o custo de produção recorde e preços de vendas oscilantes, muitos produtores ao redor do mundo operam abaixo do ponto de equilíbrio econômico, ou seja, receita e despesa, gerando risco real de desabastecimento a médio prazo, e muitos vão desistir, vão ficar com terras áridas, vão migrar, vai haver migração por causa de fome. Isso um cenário mais para o futuro. Geopolítica dos Estados Unidos e o complexo industrial militar. A persistência dos Estados Unidos no financiamento e fornecimento de armas para frentes de batalhas prolongadas e uma lógica interna de economia e estratégia de poder. Uma lógica interna de economia e estratégia de poder. Sob diretrizes de priorização da base manufatureira de defesa nacional, armas, né? Washington utiliza as vendas militares e os empréstimos internacionais como ferramenta de sustentação industrial. A engrenagem econômica, 2 pontos. Grande parte da ajuda financeira enviada ao exterior retorna obrigatoriamente para a economia americana. Então, não deixe de ser, da parte deles, não deixe de ser um investimento. Claro que é um investimento horrível, mas é um investimento, eles ganham dinheiro com isso. Então, essa engrenagem é o seguinte: a ajuda ao exterior volta obrigatoriamente para a economia americana. Os fundos são carimbados para a compra de armamentos fabricados em solo norte-americano, movimentando gigantes da defesa e gerando empregos locais. Quer dizer, isso aí movimenta a economia americana. A guerra por procuração, que são chamadas proxy wars, estrategicamente apoiar aliados locais, permite aos Estados Unidos desgastar a capacidade econômica, militar e tecnológica de seus rivais globais, por exemplo, Rússia, China e Irã, sem o envolvimento direto dos soldados americanos nessas guerras, na linha de frente, o que é uma economia, pelo menos economia política, né? Na visão de Washington, o prolongamento de uma disputa impede os oponentes de consolidarem vitórias rápidas e expandirem suas áreas de influência sobre as rotas comerciais vitais. Isso é uma expectativa e, portanto, uma estratégia do Ocidente capitaneado pelos americanos, pelos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele não ganha necessariamente com isso, ele até perde em boa parte, mas ele ganha na sua economia e continua tendo controle. Outros países, como por exemplo a Europa, sofrem, outros países do Ocidente sofrem.
E por incrível que pareça, os países que eles querem atingir com essa estratégia só sofrerão a longo prazo. No momento, estão ganhando dinheiro. Por exemplo, a Rússia ganha dinheiro com venda de petróleo, principalmente quando ele se torna mais caro, certo? Bom, mas em parte também sofre porque tem desgaste militar, tem que vir economia de guerra, tem que produzir armas, tem que ter drones funcionando, mísseis funcionando, tropas, isso tudo complica. Bom, as decisões políticas da política externa e as flutuações econômicas nos Estados Unidos afetam a rotina dos cidadãos brasileiros por meio do câmbio, ou seja, reais, dólar, né? E o preço das commodities. Inflação de alimentos. Como commodities, a soja, milho e carne são cotadas em dólar, a valorização da moeda americana eleva os preços internos do Brasil, obviamente, e os produtores passam a priorizar o mercado externo, ou seja, se o dólar está valorizado, ele vai vender lá fora, né? Então, a soja, o milho e as carnes são cotados em dólar. A valorização da moeda americana, quer dizer, captar dólar, que vale mais do que real, é mais interessante para os produtores, né? Pois os produtores passam a priorizar o mercado externo. Pressão nos combustíveis. O petróleo indexado ao dólar encarece o diesel e a gasolina. O diesel encarece imediatamente o transporte. Em uma matriz de transporte essencialmente rodoviário, o combustível caro eleva o valor do frete e, portanto, de todas as mercadorias, do cimento também e do supermercado. A resposta: juros. Para conter a inflação importada, evitar a fuga de capitais para o mercado americano, o Banco Central do Brasil, pressionado por essas características, mantém a taxa Selic alta ou até aumenta ela em patamares elevados, o que encarece o crédito para as próprias empresas e reduz o poder de compra das famílias. Então, para nós, existe uma perda em vários sentidos. Cenário do bloqueio de estreitos e colapso dos transportes. O fechamento hipotético e temporário, hipotético porque presume-se que vai continuar fechado, porque ele fechou de novo logo depois que eu fiz essa reportagem, e temporário porque ele pode ser resolvido amanhã. As perspectivas não são boas. Então, o fechamento, na hipótese de fechamento, dos dois estreitos, né, o de cima e o de baixo, o Hormuz e o outro, do Oriente Médio com o Bab al-Mandeb e o Hormuz, né, acionaria um colapso imediato na distribuição mundial de derivados de refinados como óleo diesel e o querosene de aviação, que é o chamado QAV. E o QAV, ele depende de um tipo de petróleo e refinarias próprias para esse petróleo. Impacto na aviação, portanto, né? Os voos internos e voos internacionais. Rotas internacionais sofreriam cancelamento em massa devido à falta de QAV, o querosene de avião, já previsto para a continuidade do conflito em meados de setembro. Nós já estamos passando por cancelamento de voos, mas vai haver isso em massa, porque os estoques estão abaixando ao longo de agosto até setembro. Quando chegar em setembro, nós já estamos com a corda no pescoço. Então, falta de QAV no centro de conexões globais. Aviões precisariam fazer escalas técnicas adicionais para abastecimento em zonas neutras, encarecendo os bilhetes. Sem contar que alguns lugares vão ter que contornar locais de guerra, o que torna as viagens mais longas. E a logística de reabastecimento vai ser mais picada, então os voos vão durar mais tempo, vão gastar mais combustível e muitos serão cancelados por falta de oportunidade de ter combustível num determinado local. Certo? Bom, rotas nacionais. Como o Brasil importa cerca de 15% do seu combustível de avião, 15%, o resto nós produzimos, as companhias seriam forçadas a cortar frequências de voos internos para priorizar os eixos de maior demanda, resultando em tarifas domésticas recordes, ou seja, vai encarecer produto, vai encarecer o voo. O apagão no transporte das cargas pesadas. O transporte rodoviário vai aumentar em mais de 60% das mercadorias no Brasil. Embora o país produza grande parte do seu próprio petróleo, ele depende de importação de cerca de 25% a 30% do óleo diesel consumido internamente para manter frotas rodando. Olha bem, o diesel nós importamos muito mais do que o querosene de avião. Nós importamos até 30% do nosso diesel. Olha, isso vai encarecer demais o nosso produto. O desabastecimento urbano, nós não conseguimos
nós não conseguimos produzir o diesel aqui totalmente, não somos autossuficientes por causa de refinarias. Desabastecimento urbano, sem o diesel importado pelas distribuidoras, postos de combustíveis vão enfrentar a escassez, forçando o governo a adotar planos de racionamento para blindar serviços essenciais que seriam segurança, ambulância e transporte público. O resto seria para alimentos e cargas. Paralisia do agronegócio e frete. O combustível representa quase metade do custo operacional de uma viagem de uma carga pesada. A falta de produto duplicaria o valor dos fretes, gerando desabastecimento em supermercados, travando as colheitadeiras e tratores no interior, que depende do mesmo combustível, o que interromperia o escoamento das exportações nos portos, e isso se representa menos divisa para nós lá fora. Mas existe um contraditório. Existem outras perspectivas de análise dessa crise, mas são opiniões baseadas em alguns fatos, não sei se elas são definitivas. Vou ler. Embora o cenário de escassez de escalada militar seja sustentado por dados do mercado, existem visões divergentes entre analistas econômicos e de defesa que atenuam, essas projeções catastróficas. Por exemplo, existe uma capacidade de adaptação de rotas. Críticos da tese do colapso apontam que o comércio global possui alta resiliência, coisa que eu não tenho certeza, é uma análise de alguns analistas. Quando uma rota fecha, o mercado direciona fluxos de forma ágil, como o desvio dos navios pelo Cabo da Boa Esperança. Mas o Cabo da Boa Esperança faz a viagem ficar muito mais longa. Ou o uso de ferrovias na Europa continental, o que também faz o transporte ser mais demorado, provando que os bloqueios geram aumento de custos, mas raramente desabastecimento no longo prazo, ou pelo menos total. Bom, tudo bem, mas vai aumentar custo e vai aumentar a rota. Independente do fornecimento de armas. Outra vertente argumenta que culpar exclusivamente os Estados Unidos pela manutenção das guerras desconsidera a autonomia das nações aliadas. Eu não concordo com isso, porque as nações aliadas têm autonomia, mas seguem vassalos dos americanos. Eu vou dizer isso aqui. Países como a Ucrânia ou nações do Oriente Médio lutam por sua própria sobrevivência soberana e integridade territorial. Isso é outra coisa que eu discordo, porque a integridade da Ucrânia ela estava preservada até que a OTAN, a Ucrânia fazendo parte da OTAN e sendo um risco existencial para a Rússia devido às proximidades e devido às vulnerabilidades da sua principal cidade, que é Moscou, da Ucrânia, e devido a rivalidades históricas, provocar a OTAN, a Ucrânia entrando para a OTAN, era uma provocação à Rússia, que a Rússia, caindo na armadilha, iria responder, e era o que se esperava dela. Então, como é que começou essa provocação? Atacando cidadãos russos naquelas regiões ali do leste da Ucrânia. Esqueci o nome, esqueci agora, mas aquelas duas regiões ali. E aquelas regiões que eu já mencionei em outros programas, eu esqueci agora. Essas regiões de cidadãos de étnicos russos estavam sendo atacados. Os russos foram lá para defender e incorporar aquelas duas regiões. Por quê? Porque eles não iam perder tempo de fazer um ataque e sair de lá de mãos abanando e continuar o bombardeio. Então ali, a perda de integridade do território ucraniano foi muito motivada pelas provocações que o Ocidente fez à própria Rússia através da Ucrânia. Portanto, isso é discutível, mas vamos seguir. Isso não é opinião minha, isso são fatos, tá, gente? Aqui parece que é uma imposição de narrativa, eu não concordo com essa narrativa. Autossuficiência e substitutos. No setor agrícola, analistas minimizam o risco de fome generalizada, apontando que crises severas aceleram a transição tecnológica. A alta dos fertilizantes químicos gerou um boom de desenvolvimento de bioinsumos e fixadores biológicos de nitrogênio, diminuindo progressivamente a dependência das commodities minerais da Rússia. Isso aí é uma expectativa, não é um fato consumado. Teria que pesquisar para o quanto que isso aí está caminhando. Mas tudo bem, isso é um contraditório que eu até aceito. O contraditório anterior que ele elegeu aqui, como a questão da incorporação do território
por parte da Rússia era uma coisa que a Rússia foi forçada a fazer até por sobrevivência dela. Não que eu defenda a postura da Rússia, mas a Rússia tentou várias vezes acordos diplomáticos para não ter de entrar em guerra. Inclusive um em outubro do ano anterior ao início da guerra. Foram dois acordos de Minsk, tá? Então, essa análise ela acaba sendo uma análise baseada numa narrativa imposta como notícia final que não é definitiva. Eu não concordo com ela. Você pode discordar de mim, deixei seu comentário. O principal disso tudo são fatos. A Rússia nunca deveria ter atacado. E ela poderia chegar ao limite de ser atacada. É isso que ela iria admitir, não um país com a capacidade técnica e militar da Rússia. Ela nunca se deixaria atingir nos seus pontos mais vulneráveis. Bom, continuando. Perspectiva dos analistas até onde o Ocidente tem fôlego para essas guerras. A grande questão que divide os centros de inteligência global é determinar o limite da capacidade do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa, para sustentar financeiramente e militarmente frentes de guerra simultâneas. O limite de estoques militares. Analistas da defesa apontam que o principal gargalo ocidental não é financeiro, mas industrial. Produzir rapidamente em tempo recorde durante uma guerra. As fábricas da OTAN não foram projetadas para o risco de consumo de munições de uma guerra de alta intensidade e atrito prolongado, conforme tem sido essa. E está sendo. Os estoques de sistemas de defesa aérea, mísseis e munição de artilharia pesada operam em níveis de alerta críticos e limitando a capacidade de enviar novos pacotes sem desarmar as próprias defesas nacionais. Então está difícil de mandar arma para a Ucrânia e enfrentar uma guerra, se fosse uma guerra declarada, uma guerra de ocupação de território no Irã. Fadiga política e pressão interna. Veja bem, o fôlego político do Ocidente sofre com o desgaste da opinião pública frente às guerras, porque isso acaba fazendo a vida do cidadão ser mais complicada. E se você vai avaliar bem, não seria necessária nenhuma guerra, nem outra guerra. E todas as duas partidas do Ocidente. E não vem com a narrativa de que as mulheres no Irã sofrem, lá existe um governo ditatorial e que é uma teocracia. Nada disso faz diferença para o Ocidente. O que faz diferença para o Ocidente é o petróleo que tem lá dentro. E o Irã continua vendendo o petróleo dele, só que ele tinha N bases militares americanas nos países circunvizinhos com armas apontadas para ele. Ele era alvo. Eles se tornaram alvo porque ele tem poderia militar. E isso atrapalhou todas as rotas e começou uma guerra que vai... Mas quem que provocou? Quem provocou é quem não tem capacidade de manter e que não tem estratégia, porque o Irã, há 47 anos que ele se prepara para essa guerra. Ele nunca vai se deixar invadir. Outra coisa, a configuração física do Irã para você fazer uma invasão lá dentro é muito complicado. E você matar um líder ou deixar o país acéfalo, conforme aconteceu na Venezuela, não vai acontecer no Irã. Eles são uma sociedade antiga e o poder deles é muito bem organizado. Claro que eles podem conseguir quebrar isso de alguma forma, mas vai demandar muito tempo. Teria que enfraquecer muito as forças do Irã, que se prepararam há muito tempo. Antes disso, as forças contrárias sofrem. Então, o povo fica com desgaste, porque se você for analisar no palco dos acontecimentos, a verdade dos fatos é que a questão, o Ocidente, capitaneado pelos americanos, querem manter uma hegemonia, querem manter poder sobre o petróleo, querem manter poder sobre as riquezas. E os outros países não são obrigados a aceitar. Acusá-los de não quererem ceder é burrice. Se você quer invadir um país e esse país, porque esse país é rico e esse país resiste, é óbvio que ele tem direito de resistir pela sobrevivência dele. Então você pode achar que o russo é péssimo, que o governo russo é péssimo, que o Putin é um escroto, que a China é gananciosa, que o Irã é maluco, que são tudo ditatoriais, mas eles estão no direito dele, dentro das fronteiras deles, fabricando as coisas dele e não partiram para cima de ninguém. Eles foram provocados. A linha vermelha econômica. O limite final do fôlego ocidental coincide com o ponto em que o custo de manter as guerras passa a desestabilizar as suas próprias moedas e sistemas bancários. Isso está começando a acontecer. Pode não dar em nada, eles podem conseguir resistir, mas podem não resistir. A probabilidade é que não resistam. Então vai ter que ter um meio termo com isso aí.
seu financiamento militar provocar uma crise de endividamento público insustentável nos Estados Unidos e na Europa, ou na eurozona, né, vamos dizer assim, as potências ocidentais serão forçadas a recuar nas guerras, pressionando seus aliados por acordos de paz, congelamento de fronteiras, priorizando a estabilidade de suas próprias economias. Será que isso vai acontecer? O relatório está completo aqui para utilização, segundo a IA fez um pedaço aqui para mim. O Brasil adota estratégias em frentes principais para reduzir a vulnerabilidade externa em crise global de combustível e insumos agrícolas. Então, o que o Brasil está fazendo? A redução da dependência. O plano visa diminuir a importação de fertilizantes dos atuais 90% para cerca de 50% até 2050. Isso independente do fato que nós estamos em guerra. Estimula a produção nacional, foca na reativação e ampliação de fábricas de nitrogenados de ureia e na exploração de novas jazidas de potássio e fosfato em solo brasileiro. Algumas dessas fábricas elas tinham sido desestimuladas. Aceleração de bioinsumos incentiva o uso de tecnologias biológicas, fixadores naturais de nitrogênio para substituir adubo químico e importado. Isso seria bastante interessante para nós, porque nós cresceríamos e nos tornaríamos mais autossuficientes, independentes de guerras. Ampliação do refino, isso é uma coisa, e autossuficiência indígena, isso é uma coisa que o Brasil importando, tendo o tipo de carga que nós temos, o tipo de transporte de carga que nós temos, que é baseada em rodovia, necessita do diesel. Você importando 30% do diesel, você tem que ter autossuficiência. Então, a expansão das refinarias. A Petrobras investe na modernização e ampliação de unidades como a Renest e a Replan para aumentar a capacidade de produção de diesel em território nacional e tentar superar esses 30% importados. Transição para o diesel. Existe uma produção de combustível com conteúdo renovável, que é o coprocessado com óleo vegetal, é o diesel vegetal, para diminuir a necessidade de importar derivados de petróleo bruto ou até de produzir através do nosso petróleo em refinarias de petróleo. Elevação do teor de biodiesel. Aumento gradual na mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, que ainda é vendido nos postos de gasolina, fortalecendo a cadeia nacional de óleos vegetais. Não só você produzir o biodiesel, como você produzir o biodiesel para adicionar ao diesel fóssil, que de repente é mais eficiente. Logística e diversificação de fornecedores. Diplomacia de insumo, criação de parcerias e rotas comerciais com novos fornecedores na África e no Canadá, para não depender exclusivamente do leste europeu e do Oriente Médio, que é onde estão os conflitos. Estoques operacionais, incentivo para que as distribuidoras privadas nossas mantenham volumes de segurança mais robustos para amortecer choques de oferta no curto e médio prazo. E outras análises aqui. Reativação das fábricas de fertilizante. Retomada dos nitrogenados. A Petrobras prioriza a reativação de Araucária nitrogenados do Pará e a conclusão das obras do IFN3 de Três Lagoas. Meta de escala. Juntas as unidades citadas vão reduzir significativamente o déficit nacional de ureia e amônia, aliviando o custo de produção de milho e do trigo, para não ficar importando lá dos locais de conflito, onde tem gargalos. O principal desafio técnico reside na viabilidade econômica do gás natural nacional, que serve como matéria-prima essencial para a síntese do nitrogênio, que vai fundamentar aí os insumos para a lavoura. Impacto do biodiesel nos motores de carga pesada. Elevação da mistura. O aumento de teor de biodiesel na mistura vendida nos postos reduz o volume de diesel fóssil importado e fomenta a indústria nacional de soja. Quer dizer, o campo ainda ganha dinheiro. Desafios mecânicos. Frota de carga pesada e montadoras alerta para o risco de maior degradação do combustível estocado, entupimento de filtros e oxidação em motores antigos, porque os motores antigos não foram preparados para o biodiesel, eles foram preparados para o diesel fóssil. Mas isso aí é uma questão de adaptação. Adaptação tecnológica. O setor investe no aprimoramento de aditivos estabilizantes e expansão de diesel. O diesel R, que são os coprocessados, que possui identidade com a qualidade, não é bem idêntica, mas uma qualidade quase idêntica à do fóssil, vamos dizer assim. Expansão ferroviária contra a dependência do diesel, aí nós vamos depender mais de energia elétrica. Migração de matriz. Projetos de ferrovia buscam retirar o fluxo de cargas de grãos, minérios de rodovias,
conectando o centro-oeste diretamente aos postos de escoamento. Eficiência energética. O transporte ferroviário consome cerca de 1/4 do diesel por tonelada transportado em comparação ao modal rodoviário de caminhões. Desculpa, eu estava pensando que era energia elétrica, não é isso não. Gargalo logístico. A construção de trilhos exige investimentos bilionários de longo prazo e licenciamentos ambientais complexos, limitando o alívio imediato nas crises. Alguns outros problemas imediatos. Receio sobre desabastecimento de combustíveis e impacto na aviação e no transporte terrestre decorrente da dependência de gargalos logísticos globais como o Oriente Médio, especialmente no Estreito de Hormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, e com aquele outro estreito lá, mais uns 5% a 6%, 7%, uns 27%. Quais tipos de petróleo e combustível vão ser afetados? Vamos saber. Não se trata do mundo ficar sem nenhum petróleo. Obviamente que não. Mas da escassez dos tipos específicos de crude, que é um tipo, e sobretudo de derivados refinados. Petróleo médio e pesado, que é o chamado sour crude. O Oriente Médio é o principal fornecedor do sour crude, desse tipo de petróleo, mais denso e com mais teor de enxofre. Refinarias na Europa e na Ásia são projetadas especificamente para processar essas especificações e produzir destilados médios. Querosene de avião, que é o jet fuel. O setor aéreo é o mais vulnerável, pois depende inteiramente de refinamento contínuo e não possui substituto em escala. Grande parte da exportação do QAV, que é o querosene de aviação, para a Europa e partes da Ásia, vem das refinarias do Golfo Pérsico. O óleo diesel usado nos transportes de carga rodoviário, ferroviário e maquinário agrícola. A redução da oferta de petróleo médio e pesado encarece diretamente a produção do óleo diesel. O gás natural liquefeito GNL, importante fonte energética e matéria-prima industrial, extraída e exportada conjuntamente na região. As viagens aéreas e fretes terrestres vão ser prejudicadas? Olha bem, o aumento de prêmios de seguro e rotas mais longas, navios petroleiros evitam zona de conflito e contornam o Cabo da Boa Esperança, África, adicionando 10 a 14 dias de transporte na viagem, elevando significativamente os custos de frete marítimo e seguros, porque o prêmio aumenta à medida que você tem um trajeto com mais risco, mais longo, né? Esse aí é que é o negócio do aumento do prêmio de seguro da viagem. Estoques baixos de setor aéreo. Aeroportos e companhias aéreas operam com estoques comerciais estratégicos reduzidos, geralmente cobrindo poucas semanas, né? Os aeroportos cobrem poucas semanas. Restrições físicas de entrega reforçam o cancelamento de voos, né? E redução de rotas e repasse de custos nas passagens, o que encarece mais o produto. Faz haver um refluxo, né? Pressionamento das fretes rodoviários. O diesel repassa a alta do petróleo e a margem de refinamento, que é o crack spread, de forma rápida para as bombas, encarecendo a logística terrestre e o transporte de cargas, no mundo todo, não apenas aqui. Outros prejuízos possíveis no curto prazo. Inflação de alimentos e bens de consumo, isso é óbvio. Encargos na agricultura de fertilizantes, também é óbvio. Efeito cascata no turismo e no comércio exterior. O encarecimento de transporte aéreo e marítimo reduz o volume de viagens de negócios, principalmente, e de turismo também, e os fluxos de importação e exportação. Porque se você não fizer viagem de negócio, se você não fizer viagem de turismo, mas você tem que ter fluxo de exportação e importação. Pressionamento econômico geral, então, global. Risco de estagflação, estagnação econômica, por causa da ausência de trocas mercantis. E combinada com alta inflação, chama-se estagflação, e o aumento da volatilidade das moedas em países dependentes de importação de energia. Estado de guerra da atualidade. Nós estamos em agosto de 2026. Veja bem, na Ucrânia, apesar de rodadas sucessivas de negociações, incluindo conversas trilaterais de Genebra, em fevereiro, tréguas pontuais de curta duração, parará, tregas curtas ligadas à data simbólica como Páscoa Ortodoxa, Dia da Vitória, parará, violações mútuas foram relatadas. No Oriente Médio, o quadro está mais volátil ainda. De fevereiro para cá, Estados Unidos e Israel estão em guerra com o Irã e seus aliados regionais num conflito às vezes chamado de Terceira Guerra do Golfo. Bom, existe um efeito de paralisia,
ele é bem documentado. A incerteza prolongada sobre os dois teatros de guerra simultânea aumenta preços de energia, rotas de comércio, Estreito de Hormuz é crítico aqui, e outro estreito também, fluxo de capital para mercados emergentes, planejamento de investimento de longo prazo geral, guerras em suspensão nem resolvidas nem escaladas ao ponto de forçar desfecho. Isso na entrada do mês de agosto, porque agora nós já sabemos que elas estão continuando. São historicamente desestabilizadoras para a economia global. Nós estamos sentindo isso, do que guerras breves, obviamente. Risco ocidental e o que acontece com o Oriente. Bom, eu disse para ele que eu estou afirmando que quem enseja a continuidade do conflito por estratégia para desgaste de seus adversários é o Ocidente. Ele diz que é uma questão de opinião. Eu discordo, é uma questão de fato. Você vê que continuam vendendo a arma para a Ucrânia, não tem nem soldado mais, eles estão vendendo arma lá. Bom, indústria bélica ocidental, Estados Unidos e Europa, beneficia-se do contrato de longo prazo com financiamento contínuo de armamento, o que reforça a minha tese. Eles querem manter conflito. Sanções e conflitos prolongados dão aos Estados Unidos e Europa instrumento de pressão geopolítica sobre Rússia e Irã, que um acordo definitivo eliminaria. Reforça meu ponto de vista. Desgaste econômico dos rivais, Rússia, Irã e seus aliados. Apesar deles estarem bem na fita e bem estrategicamente, e a Rússia está ganhando dinheiro, porque eles não podem simplesmente paralisar o tráfego do transporte do petróleo russo, que vem lá do seu continente lá, né? Não passa por os estreitos e os escambau. E o mundo vai precisar desse petróleo. Então eles não têm como paralisar isso aí. E o petróleo encarecendo, a Rússia ganha dinheiro. Tá? Então as sanções e conflitos prolongados dão aos Estados Unidos e Europa instrumental. Desgaste militar e econômico dos rivais, Rússia, Irã e seus aliados. O Irã realmente sofre desgaste. A Rússia sofre um desgaste político interno, um desgaste de custo operacional, mas ela está enriquecendo com petróleo. Isso é um resultado estratégico favorável ao Ocidente, né? Apareceu uma coisa aqui na frente da minha leitura, aqui do Avast. Vamos lá. Argumentos que complicam ou contestam a tese que é a minha. Ele discutindo comigo, ele e a IA. O Ocidente não é um bloco monolítico com interesse único. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido têm cálculos diferentes entre si. É óbvio, mas acontece que a União Europeia e o Reino Unido estão abrindo mão dos seus pontos de vista e passando por cima das suas necessidades para se alinhar com os americanos. É uma coisa que eu não estou entendendo. Entendeu? Isso é fato. A Rússia e Irã também têm incentivos claros para prolongar. Não. Moscou ganha tempo para consolidar território ocupado e testar a coesão ocidental. Moscou não tem interesse em manter isso aí. Para ela é interessante parar aqui agora. Se ela entrar no acordo, e o acordo vai prever que ela fique com as áreas conquistadas e não passe a conquistar mais nada. Não interessa. Tem uma parte da Ucrânia lá que é simplesmente um lugar de desgaste para eles. Eles não querem entrar lá dentro. Isso é fato, né? Aí ele fala assim, Moscou e seus aliados, os Houthis, o Hezbollah e as milícias do Iraque, usam o conflito para manter relevância regional e justificar a mobilização interna. Olha, Houthis e Hezbollah e milícias do Iraque são reações a invasões anteriores. Tá entendendo? Eles não estão lá porque eles querem ganhar poder. Eles estão lá como fruto de uma agressão. Ao contrário, eles até não têm poder, eles estão se mantendo a duras penas lá. Não que eu os defenda, eu não sei se são bonzinhos, são mauzinhos, mas que eles são organismos de defesa, são. Atores regionais do Oriente, Israel, Arábia Saudita, Turquia, os próprios grupos do eixo da resistência têm agendas próprias de poder regional que não se reduz a servir de peão de Washington ou de Teherã. Não é verdade, não é verdade. A Arábia Saudita e a Turquia está começando a mudar de lado, ela nunca esteve do lado. A Arábia Saudita, ela foi historicamente ligada aos Estados Unidos. O capital que gerou toda a riqueza da Arábia Saudita e que preservou o petrodólar foi da Arábia Saudita. Então, hoje, eles não servem de peão de Washington, servem sim, ainda são bastante. Agora que eles estão começando a acordar. Então, esse contraponto aqui à minha teoria é um contraponto assim porque ele quer a narrativa. A Arábia Saudita e a Europa deveriam sair das suas posturas, porque estão se prejudicando. A perpetuação do conflito raramente serve a um único lado de forma limpa. Aí eu escrevi para ele o seguinte: desculpe, mas quando falo de Ocidente,
esse é capitaneado pelos Estados Unidos da América, colocando os outros contra seus próprios interesses, como é o caso da Europa e da própria Arábia Saudita. Eu afirmo, disse eu, o Ocidente, leia-se eu, os Estados Unidos e as suas vassalagens na Europa e na América Latina, se interessam pela continuidade das guerras porque pensam ser a única estratégia para manter sua própria hegemonia imperial que ainda vige sobre o planeta. Eu quero saber o que importa isso aos tigres asiáticos e à China a partir de agora. Aí ele fez uma análise aqui que eu achei interessante, né? Ele falou assim: você está descrevendo sua própria leitura. Eu vou trabalhar a partir dela para responder sua pergunta específica. Interessante que ele encontrou vários dados que corroboram a minha leitura. Vamos lá. O interesse duplo e calculado, segundo ele. A postura chinesa aqui não é de espectador passivo. Obviamente que não. Os chineses são estrategistas. Tá? Há evidências bastante diretas de que o cálculo estratégico próprio é revelador. Em julho de 2025, o chanceler chinês Wang Yi disse ao chefe de polícia externa da União Europeia, Kaja Kallas, que a China não pode aceitar que a Rússia perca sua guerra contra a Ucrânia, porque isso deixaria os Estados Unidos livres para voltar toda a atenção para a China. Tá. Isso é revelador porque expõe que a posição oficial de neutralidade chinesa esconde um cálculo mais frio, uma estratégia de prolongamento controlado. Não concordo com esse ponto de vista. A China não exibe neutralidade, ela se posiciona, ela só não vai à guerra. Tá? Ela não tem interesse em conflito prolongado, para ela não interessa, porque ela recebe menos petróleo do Irã, por exemplo. A análise da Asia Society descreve o interesse chinês como triplo. Pequim recebe bem o desvio de atenção ocidental para sua própria esfera de influência, extrai lições militares práticas observando o conflito e aprofunda a dependência econômica da Rússia em relação à própria China. Eu acho isso tudo discutível, mas vou aceitar o ponto de vista. Do lado energético, isso ainda é mais claro. A China não tem interesse na vitória nem na derrota da Rússia. O país garante a segurança energética chinesa, país Rússia, e graças às sanções ocidentais sem precedentes, a China consegue comprar recursos russos em condições favoráveis, enquanto a Rússia se torna cada vez mais dependente da órbita política e econômica chinesa. Veja bem, isso até pode ser uma verdade, fazer parte da estratégia da China. Mas a China não depende disso, ela tem uma boa relação com a Rússia e a Rússia nunca consegue uma boa relação com o Ocidente. Então ela vai sempre ter uma relação financeira com a Rússia e o eixo Rússia-China é autodefensivo, ou seja, ambos se defendem das investidas do Oriente. Portanto, esse interesse aí por trás dos panos, ele é explícito, ele não é por trás dos panos. Há um contrapeso. O interesse da China em encerrar o conflito. Por que seria? Teria um impacto positivo na economia global, reduziria as tensões nucleares após as repetidas ameaças russas e dos outros do uso de armas nucleares, ainda que o país também se beneficie das tensões continuadas que desviam a atenção dos recursos de seus próprios opositores políticos. Ele está querendo falar aqui de Taiwan. No caso do Irã, a lógica muda um pouco, porque ali a China tem exposição econômica direta e concreta. Pequim tem um acordo estratégico abrangente com o Irã, avaliado em 400 bilhões de dólares, visto como um nó central na iniciativa Cinturão em Rota. Quanto mais tiver conflito ali, mais ela perde com relação à viabilidade disso. Os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, eles são apenas expostos ao conflito, eles não têm protagonismo. Diferente da China, essas economias não têm musculatura para fazer um tipo de jogo estratégico com relação à duração dos conflitos. Para eles, tanto faz, é ruim com ou sem. Eles apenas absorvem os efeitos colaterais da maneira como conseguem. Existe um canal direto, são economias hiperdependentes do comércio marítimo, das cadeias de semicondutores, os tigres asiáticos. Ataques como os Houthis no Mar Vermelho ou qualquer fechamento, ainda que parcial do Estreito de Hormuz, encarece a energia para Taiwan, para a Coreia do Sul, para Singapura de forma desproporcional, porque essas economias não têm um colchão de recursos naturais próprios, eles não têm produção própria. Canal estratégico. É bastante sensível isso aí, e conecta diretamente à tese sobre hegemonia, que eu falei. Taiwan, em particular, observa com atenção se o esgotamento da banda americana, dividindo entre Ucrânia e Oriente, reduz a capacidade ou a credibilidade dos Estados Unidos de sustentar seus compromissos de segurança do Estreito de Taiwan. Porque
a China pode invadir Taiwan a qualquer momento. Não sei se a China tem esse interesse. Desde que Taiwan não receba armas do Ocidente e que não queira guerrear com a China não quer nada com Taiwan. A China não gosta de despesa com guerra. Ela tem relações comerciais com Taiwan. Se a leitura em Pequim for de que Washington está estruturalmente sobrecarregado, isso pode alterar o cálculo chinês sobre o momento certo para pressionar Taiwan. E é exatamente esse tipo de janela de oportunidade que a distração estratégica mencionada por Wang Yi visa criar. Taiwan e Coreia do Sul, portanto, têm interesse concreto, não ideológico, mas de sobrevivência, em que os Estados Unidos não fiquem indefinidamente presos, atolados em dois teatros de guerra. Isso é uma opinião que eu confesso não posso concordar nem discordar. Em resumo, para a China, a continuidade do conflito ocidentais é até boa medida instrumental, um desgaste calculado do rival principal, dos Estados Unidos no caso, com limites. Para os tigres asiáticos não há esse mesmo grau de agência, eles não são agentes, eles sofrem custos econômicos diretos, e no caso de Taiwan e Coreia do Sul, qual é o risco geopolítico indireto de que a atenção e os recursos americanos consumidos em outros tabuleiros abram janelas de vulnerabilidades na sua vizinhança. Não acredito. Bom, situação de dívidas. A dívida nacional dos Estados Unidos atingiu 39 trilhões de dólares em março de 2026, o equivalente a mais de 120% do seu próprio PIB, crescendo a um ritmo de mais de 8 bilhões de dólares diários. O detalhe mais revelador não é o estoque da dívida, mas fluxo. O trilhão de dólares em pagamentos de juros de 2025 já supera 960 bilhões de dólares gastos em defesa. Ou seja, aquilo que eles estão pagando de juros é mais do que eles estão gastando com defesa, e eles não estão gastando pouco com defesa. Isso significa que os Estados Unidos hoje pagam mais para rolar a dívida antiga do que para financiar suas próprias forças armadas e os seus insumos de guerra, que poderiam trazer financeiramente dividendos com a venda de armamento. Esse limiar, segundo historiadores ligados à Hoover Institution, historicamente marcou o ponto em que as potências deixaram de sustentar seu estatuto de grande potência, com raras exceções em economias avançadas estabelecidas. O órgão de fiscalização orçamentária, o chamado GAO, classifica a trajetória fiscal dos Estados Unidos como insustentável, com gastos líquidos de juros superando os gastos com defesa nacional desde o ano fiscal de 2025. No ano fiscal de 2025. O elo mais fraco, a base industrial de defesa. Aqui está o ponto que mais reforça o argumento do Zé Roberto. Não é só dinheiro, é a capacidade física de produção. Um relatório do CSIS, publicado em julho de 2026, conclui que as munições consumidas na guerra com o Irã levarão anos para serem repostas, e versões de menor custo ainda não entraram em produção porque os prazos de fabricação de munições críticas continuam medidos em anos, mas não em meses, conforme poderia ser, com estrangulamentos persistentes na cadeia de suprimento que trava a produção. Então, o próprio Pentágono reconhece o problema, está tentado a elevar a capacidade de produção dos interceptadores PAC-3 MSE usados nas baterias do Patriot, que é um tipo de míssil, de cerca de 600 para 2.000 unidades anos, mas só até 2030. Nós estamos em 2026. Ou seja, mesmo com esforço de expansão em curso, ele é medido em anos por década, não em meses de guerra. Então, isso é o gargalo estrutural clássico. Dinheiro pode ser impresso ou emprestado rapidamente. Capacidade fabril forjada, treinamento de mão de obra especializada e cadeias de fornecimento de minerais críticos, não. Então, quando eles chegam no limite, o que acontece? Eles precisam de fabricar algum outro tipo de arma para poder ganhar divisa, manter a guerra em banho-maria, para poder produzir as munições necessárias. Então eles estão com um problema na mão, porque o ideal seria que eles paralisassem as guerras agora. Eles não têm mais insumo, mas aí eles param de ganhar dinheiro e eles não têm como rolar a dívida.
Então eles têm uma tendência a manter a guerra em banho-maria. Mas, por outro lado, eles não têm capacidade técnica, industrial de manter a guerra, que é a minha tese. Bom, então vamos lá. Os parceiros também estão no limite. A Europa está no mesmo dilema, ainda que por trajetória distinta. Décadas de baixo investimento em defesa, quem fazia investimento em defesa tudo eram os americanos, que era um dividendo pós-Guerra Fria, né? Deixaram bases industriais europeias pequenas e a tentativa de rearmamento acelerado colide com economias já endividadas e com pouco espaço fiscal. No caso de França, Itália, por exemplo, carregam dívidas públicas historicamente altas, e a própria Alemanha teve que romper décadas de ortodoxia fiscal para abrir espaço de orçamento para a defesa, tolamente. Isso cria um efeito de gargalo duplo. Os Estados Unidos não conseguem produzir munição rápido o suficiente nem para si, nem para abastecer seus aliados. E os aliados não têm nem dinheiro nem indústria para compensar essas lacunas vindo do abastecimento dos americanos. Aí ele pergunta, isso valida ou limita a minha tese? Vale marcar a nuance. Esses números sustentam bem a ideia de que os Estados Unidos não têm capacidade material ilimitada para sustentar 2 teatros de guerra simultâneos indefinidamente. Isso é fato, mensurável e bem documentado. O que fica mais em aberto é se essa limitação leva à interrupção das guerras por exaustão ou apenas as torna mais controladas de menor intensidade. Eu acho que as torna mais controladas de menor intensidade, mas porque eles não podem parar, porque eles ganham dinheiro através da guerra. Guerras por procuração, apoio logístico em vez de intervenção direta é o que eles vão fazer, obviamente. O tipo de administração de recursos escassos, que aliás é exatamente o padrão que a análise sobre a China, ou seja, o prolongamento controlado, descreveu na resposta anterior. Escassez de recursos não impede necessariamente a continuidade dos conflitos, às vezes só muda de forma. Então ele comprova a minha tese. Certo? Bom, teríamos outras coisas para falar aqui, que, veja bem, nós temos problema de abastecimento em voos e por isso nós temos cancelamentos a partir de que data? Ele está falando aqui que isso já acontece desde março e maio de 2026. Nós temos cancelamento de voos. O impacto imediato atual em agosto de 2026, o Brasil não corre risco iminente de falta de combustível. Não agora, nos aeroportos, porque ele produz cerca de 80% do querosene de aviação. No entanto, por conta do repasse de preços internacionais para a Petrobras, as companhias brasileiras reduziram o volume de compra do QAV em mais de 60% para conter gastos, porque eles encareceram muito. Isso gerou uma malha aérea mais enxuta e resultou no cancelamento preventivo de mais de 6 mil voos entre maio e junho para otimizar frotas. Com a continuidade da guerra e encarecimento, ele pode ser que ele mantenha essa redução ou esse cancelamento que, né, agora foi preventivo. E com isso nós vamos cair, as passagens vão encarecer. Ásia e Europa. De setembro em diante, que é a data limite aí de quando se a guerra continuar, as guerras continuarem, os estoques estarão baixos. Essas regiões são as mais vulneráveis devido à dependência direta das refinarias do Oriente Médio e de tráfego aéreo pelo Estreito de Hormuz e o outro. Veja bem, nós estamos menos complicados do que eles. Nossa complicação é mais o repasse de valor da elevação do petróleo para o nosso preço interno aqui. E a compra do excedente que nós não produzimos, os 20%, que encarece muito o produto. Então, você faz um cronograma de enxugamento, mas nós temos 80% de produção, ainda que ela seja cara. Então, os voos não paralisam, mas eles encarecem demasiadamente. Não só pelo repasse do preço aqui dentro, como pela importação que fica sendo controlada e enxugada aí. A Agência Internacional de Energia alertou que os estoques europeus operam sob extrema pressão. Menos de 30 dias de autossuficiência daqui para frente. Caso o cessar-fogo de julho colapse, ele colapsou. O Estreito de Hormuz sofre um bloqueio total e prolongado, os estoques estratégicos remanescentes e as reservas liberadas pela Agência Internacional devem esgotar em poucos meses, forçando um racionamento global severo em voos internacionais até o fim do segundo semestre.
já começando já em 30 dias. Medidas de contenção em andamento. Para mitigar os riscos financeiros e evitar o colapso total do setor aéreo no Brasil, o BNDES liberou 13,2 bilhões de crédito emergencial no final de julho agora, para que empresas a Azul, a Gol, a Latam possam financiar seu capital de giro e manter suas operações normais durante o conflito internas, né? Se as viagens programadas, se você deseja programar viagens, se você quiser saber o que vai acontecer, que tal, eu não quis saber disso não, eu fiz uma outra consulta. Por exemplo, suponhamos que você vai fazer uma viagem internacional para a Ásia, para a África, né? Bom, viajar, por exemplo, para a África, em setembro de 2026, existe uma atenção especial à logística aérea global. Então, esse é um exemplo que eu peguei aqui para mostrar o que pode acontecer em vários outros setores do mundo. Embora o país não esteja em guerra, no caso aqui, a África, eu falei África do Sul especificamente. Embora o país, a África do Sul, não esteja em guerra, a crise e os fechamentos de espaço decorrentes dos conflitos no Irã afetaram profundamente as conexões e os custos de passagem para o continente africano. Você está arriscado a ir e não voltar, por falta de combustível. O cenário atual apresenta riscos operacionais moderados e novas burocracias. Logística dos voos, por efeito da guerra do Irã. Rotas mais longas e atrasos. Muitas rotas tradicionais entre a América do Sul, Europa e África precisariam ser redesenhadas para contornar as restrições no Oriente Médio. Isso significa que as conexões via companhias do Golfo, como por exemplo do Qatar e dos Emirates, podem enfrentar desvios de rota, conexões mais longas, cancelamentos pontuais, dependendo da instabilidade na semana de embarque. É o que eu disse, você pode viajar e não conseguir voltar. Vai ter que esperar, vai ter cancelamento de voo. Isso é agonizante. Então presta muita atenção nisso. Preços de passagem sobre a taxa. A África, por exemplo, depende significativamente da importação de combustíveis que passam pelo Estreito de Hormuz. Como o fluxo de tanques foi reduzido, o preço de querosene de aviação da África do Sul sofreu forte pressão. Grandes companhias locais como Flying Sphere e Airlink embutiram taxas extras de combustível, as chamadas Fuel Surcharges, nos bilhetes. Se você, eu no caso, vai comprar uma passagem interna ou internacional, espera que os valores subam entre 15% a 20% do que a média histórica. E os riscos de você nem com o valor mais alto conseguir voos habilitados no momento que você os queira. Embora o setor aéreo sul-africano tenha emitido alertas severos de escassez no primeiro semestre desse ano, por causa dessas guerras, o governo e a indústria conseguiram diversificar fornecedores, passando a importar mais combustível da bacia do Atlântico, inclusive incluindo os Estados Unidos e Brasil. O risco de pane ou total falta de combustível nos aeroportos de Joanesburgo, Cidade do Cabo, etc., para setembro diminuiu um pouco. Mas o monitoramento dos estoques segue rígido e nós temos meses e meses pela frente com guerra, possivelmente. Bom, então, alertas climáticos também, transição de estações, recomendação prática, viagens confirmadas, por exemplo, para setembro. O risco não é segurança física, e sim financeira e de pontualidade. Aí ele me pergunta se eu quero saber quais são as companhias que estão operando. Você poderia consultar isso aí se você quiser, para o Rio, para a Europa, para a Ásia, para onde você bem entender, ou mesmo aqui na América Latina, né? Bom, gente, então esse é um panorama bastante extenso que eu dei dessa matéria. Espero que você tenha gostado. Desculpa que o vídeo ficou muito longo. Assiste ele devagarzinho. Bom, você já assistiu, né? Passe ele para frente, deixe seu comentário e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito importante e interessante para o nosso momento atual. Até lá, tchau.